Você acompanha a partir de agora na edição do Nazaré Notícias de hoje. Como funcionam as regras da Previdência Social? Mais de 1.000 pessoas estão desabrigadas em Altamira por causa da cheia do rio Xingu. Prática de exercício físico é fundamental para manter a qualidade de vida. Manchas brancas na pele podem indicar diversas doenças. Uma homenagem especial à ilha de Outeiro. Hoje é quinta-feira, 13 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa destacando a aposentadoria. A Previdência Social é um direito de todo trabalhador brasileiro, inclusive dos autônomos. Entre as várias condições para se aposentar está o tempo de contribuição, de serviço e a idade do trabalhador. Entender bem como funcionam as regras da Previdência é um passo importante. Na Previdência Social existem 5 categorias de trabalhadores segurados: os empregados domésticos, avulsos, que classifica quem trabalha nos portos, como os estivadores, por exemplo. Existem ainda as categorias de contribuintes individuais e especiais. Os individuais podem contribuir até 11% do valor do salário mínimo, mas não terão direito a todos os chamados benefícios da Previdência. Os contribuintes especiais são trabalhadores de áreas rurais, como agricultores e pescadores. Se o trabalhador mensalmente recolhe para a Previdência a contribuição que é devida, mais adiante acontecer algum problema que impeça ele de trabalhar, como, por exemplo, ficar doente, como, por exemplo, ter um filho e não poder trabalhar em razão desses primeiros meses, pós-parto, ou, por exemplo, fica idoso e não pode mais trabalhar. Então, ocorrendo qualquer uma dessas situações, a Previdência irá, a partir daí, pagar para esse seu segurado um determinado valor a título de benefício da Previdência. As regras para cada uma dessas categorias são muitas. Informar-se sobre elas deve ser o ponto de partida do contribuinte. De janeiro a dezembro de 2012, passaram pela primeira vara civil da Justiça Federal 352 processos envolvendo contribuintes e a Previdência. O cidadão deve esclarecer os seus direitos, seja em uma agência do próprio INSS ou através de um advogado particular, ou até mesmo através da Defensoria Pública, caso ela não tenha condições de pagar um advogado particular. Ressaltando apenas que, para que ela possa ingressar no Poder Judiciário, hoje se exige que ela vá primeiro no INSS pedir o benefício. Por quê? Porque na maioria das vezes, o próprio INSS concede administrativamente e aí não há necessidade dela ter que ingressar no Judiciário, que demanda mais tempo para receber aquele benefício que ela está pedindo. Além das 5 categorias de segurados trabalhadores, existem os segurados do tipo de previdência facultativa, que não trabalham, mas contribuem. Há também particularidades no caso de trabalhadores autônomos. O trabalhador autônomo está enquadrado como contribuinte individual dentro da Previdência Social. Hoje é assegurado por contribuinte individual 3 formas de contribuição. A forma, regra geral, é recolher 20% daquilo que ele ofere no mês. Então, ele é pedreiro, trabalhou o mês todo, cada dia na casa de uma pessoa, e no mês ele teve R$1.000. Então, ele vai recolher 20% disso, R$200. Essa é a regra geral. Mas, além dessa regra geral, que vai dar a ele direito a todos os benefícios da Previdência, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, a lei agora prevê uma forma diferenciada de contribuição de 11%, só que aí nessa situação o contribuinte não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ou de 5% do salário mínimo. Só que aí nessa última hipótese, além do benefício estar limitado a salário mínimo, ele não vai poder receber benefício maior do que salário mínimo, ele também está impedido de receber a aposentadoria por tempo de contribuição, dentre outros benefícios. Então, o autônomo ele deve, antes de qualquer coisa, verificar qual é a melhor opção de contribuição para ele, para que ele contribua pensando no futuro, no que é que ele pretende receber da Previdência Social quando ele precisar da Previdência Social. E agora vamos falar de economia. As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,4% em janeiro, segundo dados do IBGE divulgados hoje.
Na comparação com janeiro de 2013, o volume de vendas registrou um aumento de 6,2%. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 4,3%. Todas as atividades apresentaram taxas positivas, menos equipamento e material para escritório, informática e comunicação. Segundo o IBGE, as variações mais importantes foram as registradas por hipermercados, supermercados e produtos alimentícios. E agora vamos falar das chuvas no Pará. O número de bairros alagados em Altamira por causa da cheia do rio Xingu aumentou. A Defesa Civil do município já decretou o estado de emergência. A cada chuva, o nível do rio aumenta ainda mais. E os moradores dos bairros que ficam nas áreas consideradas de risco são obrigados a abandonar suas casas que foram inundadas. Por aqui, a cena é essa: famílias tentando salvar os móveis que não foram destruídos pela enchente. Casas abandonadas ou trancadas é comum se encontrar, mas ainda há famílias que resistem. Muitos moradores que preferiram não sair de suas casas com medo da ação dos vândalos. É o caso do seu Raimundo, morador do bairro Boa Esperança. Na canoa, ele traz a família e a bicicleta. Ele afirma que a casa ainda não foi invadida pela cheia, mas se preocupa. Usando a canoa aí para nós atravessar para cá, né? Perigo, né? É um pouco perigoso, mas fazer o quê, né? Pedir para Deus que a água baixe mais um pouco, né? Antes que a gente saia da casa da gente própria, né? É difícil, né? Deixar a casa pra trás. É um pouco difícil, né? Mas não tem o que fazer. Situação não muito diferente vivem os moradores do bairro Olaria. Na ponte da Rua 1º de Janeiro, crianças se arriscam brincando na água suja. Nas áreas totalmente alagadas, moradores dedicam parte do tempo na construção de pontes improvisadas. De acordo com a Defesa Civil, 12 caminhões foram disponibilizados para transportar a mudança dos desabrigados. Mas ainda assim, as equipes não têm dado conta de atender a demanda das famílias atingidas que pedem por socorro. Isso, mas nós já estamos mobilizando outras instituições, outras secretarias para estar dando esse apoio logístico, com transporte, com pessoal, para que a gente possa atender essas famílias a contento, né? A gente sabe que é muito difícil a gente atender 100% na situação que o nosso município se encontra hoje, mas a gente está tentando atender pelos menos 99%, que a gente chegue a uma previsão de atender a todas as famílias, não de imediato, mas no decorrer do tempo a gente vai estar tentando atingir a todas as famílias que estão sendo atingidas. 184 famílias, algo em torno de 1.000 pessoas já foram levadas para os abrigos. No Parque de Exposição de Altamira e em hotéis da cidade, 9 bairros foram inundados. Segundo a Defesa Civil, vários bairros estão em situação extremamente crítica. São eles Olaria, Boa Esperança, Invasão dos Padres e aqui o bairro Açaizal. A preocupação também é com os moradores que moram aqui à margem do Igarapé Altamira. Só nesses locais, 60 famílias ainda precisam ser retiradas e levadas para os abrigos. Estamos providenciando mais abrigos. Agora nós estamos removendo para uma escola no bairro Mutirão. Está sendo o secretário de administração está entrando em contato com a secretária de educação para deixar à disposição outras escolas. E assim, o que for necessário, a gente vai estar fazendo para remover essas famílias e atendê-las da melhor forma possível. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio tem aumentado. O estado é de alerta. Caso as chuvas não cessem, o órgão deve pedir a intervenção do estado e do governo federal. E a Defesa Civil de Altamira informou que em qualquer situação de perigo, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Assistência Social têm que ser acionados. O contato é pelo número 193 ou pelo telefone 93, que é o código de área, 9150 4217. E ainda falando de enchentes, a Defesa Civil de Rondônia se prepara para esvaziar o distrito de Abunã, distante cerca de 220 quilômetros de Porto Velho, por causa do aumento do nível do rio Madeira em Rondônia. E em Imperatriz, no Maranhão, o nível do rio Tocantins chegou a 7 metros. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina.
Marcos Abanã possui cerca de 1.000 habitantes e a administração do local já solicitou à Defesa Civil a remoção imediata de pelo menos 250 famílias que foram atingidas pela cheia do rio. O nível do Rio Madeira chegou a 19,10 metros nesta quarta-feira. A situação é de calamidade pública. Cerca de 2.400 famílias já foram atingidas pela cheia deste rio em Rondônia. E em Imperatriz, no Maranhão, o rio Tocantins chegou a 7 metros nesta madrugada. Cerca de 100 famílias ribeirinhas já deixaram suas casas. Elas foram levadas para o Parque de Exposições da cidade. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O município de Xinguara, no sul do Pará, também está em alerta e nos próximos dias pode ser decretado estado de emergência na região. De acordo com as autoridades locais, já são muitos os estragos causados pelo alto volume de chuvas no município. Queda de pontes, bueiros estourados, estradas vicinais e ruas intrafegáveis. A Prefeitura Municipal solicitou ajuda ao governo do estado do Pará para atender a população. E agora você acompanha a previsão do tempo para essa sexta-feira. O tempo fica nublado na cidade de Vigia, no Nordeste paraense. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. Em Redenção, no Pará, o clima também é nublado. A mínima é de 21 e a máxima chega a 33 graus. E em Santana, no Amapá, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva. A mínima é 23 e a máxima 31 graus. E agora nós vamos falar sobre os perigos da automedicação. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição médica para dor de cabeça, febre ou mal-estar? Infelizmente, a automedicação ainda faz parte de uma cultura generalizada, mas ela é vista com preocupação pelos especialistas. O alívio imediato da dor pode ter consequências mais graves que se imagina. Anti-inflamatórios e antitérmicos são vendidos nas farmácias sem prescrição médica. O problema é quando são consumidos em excesso e viram um risco. A automedicação é um problema porque quando não se exige essa receita, o paciente está sujeito a todos os efeitos colaterais do medicamento. Para você ter uma ideia, o anti-inflamatório mais vendido no Brasil, a dipirona, ela leva a uma lesão da medula que produz o sangue do indivíduo. Para você ter uma ideia, o uso contínuo de dipirona pode levar a uma diminuição da produção do sistema imunológico. Outro anti-inflamatório muito comercializado, o paracetamol. O uso indiscriminado dele leva a lesão hepática severa. Então, o uso do paracetamol sem orientação, sem a necessidade, ela leva à lesão hepática. A automedicação vem de um processo histórico no Brasil, mas é considerado um problema de saúde pública. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, em 2003, os medicamentos foram responsáveis por 28% de todas as notificações de intoxicação em hospitais do Brasil. Em 2007, o Ministério da Saúde criou a Comissão para o Uso Racional dos Medicamentos, a fim de combater a automedicação. E a Anvisa também criou uma rede dentro da área da farmacovigilância. No Pará, a partir do ano 2000, começou uma mobilização do Conselho Regional de Farmácia sobre a exigência legal da presença do farmacêutico nas farmácias. Então, a presença do farmacêutico na farmácia garante isto. A conduta correta era que qualquer paciente, qualquer indivíduo da população, ao sentir a necessidade de usar esses medicamentos, antes passe pela orientação do farmacêutico. Nós temos em todas as farmácias do Brasil a obrigatoriedade legal da presença do farmacêutico. O maior fiscal dessa presença é o povo, o público. Ao solicitar a presença do farmacêutico, ele vai observar uma orientação adequada. E esta orientação, ela faz parte do que nós chamamos de assistência farmacêutica.
O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença ou trazer reações alérgicas, dependência e até a morte. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo mais de 50% dos remédios são vendidos de forma inadequada. Na década de 60, houve uma explosão desse uso de medicamentos e logo em seguida vieram casos gravíssimos em toda a sociedade. É o caso clássico da talidomida, que era um medicamento que era vendido como um antimicrobiano e também com outros usos, e que levou a uma geração de crianças que nasceram com deficiência, sem braço, sem perna. A geração da talidomida abriu os olhos do mundo para o risco do uso irracional do medicamento. Mas a mudança do critério é que o medicamento passa a ser visto gradativamente como um serviço de saúde. Então, ele te traz um benefício, mas também te traz um malefício. E quem pode orientar isso? Somente o profissional adequado. Quem são eles? Os médicos, os odontólogos e os farmacêuticos. Amanhã, a Defensoria Pública do Pará realiza o cadastramento de identificação dos moradores de rua assistidos pela Fundação Papa João XXIII, em Belém. O serviço é voltado para as pessoas que precisam reaver algum documento de identificação. A ação faz parte do atendimento prestado pela Defensoria e será realizado no primeiro centro de referência especializado para a população em situação de rua, no bairro de São Brás. E agora vamos falar de combate ao crime de violência sexual contra crianças. Esta semana foram divulgados os resultados da Operação Upiara 3, realizada pela Polícia Civil no município de Breves, na Ilha do Marajó. Ao todo, foram abertos 4 inquéritos policiais para apurar denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes na região. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, a ação é uma parceria entre diversos órgãos que atuam no combate ao crime e na defesa social. Em um dos casos, o acusado foi preso em flagrante por abusar sexualmente de crianças na faixa etária dos 7 aos 12 anos que moravam com ele. A equipe passou 10 dias no local. Durante esse período, foram realizados levantamentos sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Várias localidades foram visitadas. O objetivo é mapear essa realidade na região. De 2012 até novembro de 2013, vários municípios também foram visitados. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. 7 metros cúbicos de madeira de lei foram apreendidos em um barco na região do Lago de Maicá, em Santarém, no oeste do Pará. A Operação Rios Federais é realizada por agentes do IBAMA, Polícia Militar e Secretaria de Meio Ambiente. A madeira sem documentação saiu do município de Monte Alegre. O barco foi apreendido e o IBAMA vai abrir inquérito administrativo e expedir multa. As fiscalizações nos rios da região vão continuar. E você acompanha ainda nesta edição. Prática de exercícios físicos é fundamental para manter a qualidade de vida. Manchas brancas na pele podem indicar diversas doenças e uma homenagem especial à Ilha de Outeiro. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de calendário eleitoral. De acordo com o Superior Tribunal Eleitoral, já foram feitos até agora o recadastramento biométricos de mais de 10 milhões de eleitores em todo o país. E os tribunais regionais eleitorais trabalham para alcançar 14 milhões de eleitores. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, dentro deste calendário eleitoral, o principal desafio dos tribunais regionais eleitorais é fazer cumprir o prazo para o recadastramento biométrico. A meta é que neste primeiro semestre deste ano fossem recadastrados pelo menos 14 milhões de eleitores em todo o país. Até agora foram recadastrados apenas 10 milhões. E vamos acompanhar agora neste quadro as principais datas deste calendário eleitoral. Em abril, começam a contar os prazos para que se filiem a partidos políticos os postulantes a uma candidatura que sejam membros de tribunais de justiça, de contas ou do Ministério Público ou ainda militares. O prazo termina no dia 5 de abril. Nesse dia também termina o prazo para que ocupantes de cargos públicos, como ministros de Estado, secretários, presidentes ou diretores de estatais e governadores interessados em concorrer às eleições, deixem seus postos.
No dia 7 de maio, encerra o prazo para tirar o título de eleitor ou pedir a mudança de domicílio eleitoral. O prazo para a realização das convenções partidárias vai de 10 a 30 de junho. Até o dia 11 de junho, os partidos têm que informar à Justiça Eleitoral quanto pretendem gastar nas campanhas. Também nesse dia termina o prazo para nomeações, demissões, transferências e outras ações relacionadas a servidores públicos. No dia 12, começa a ser permitida a propaganda dos candidatos, o que é considerado o início oficial da campanha. Em agosto, a partir do dia 19, começa a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória em rádio e televisão. No dia 21, encerra-se o prazo para que os tribunais regionais eleitorais julguem os pedidos de registro de candidatos. A partir do dia 20 de setembro, os candidatos a cargos eletivos não podem mais ser presos, exceto em flagrante ou por sentença condenatória judicial. 3 dias antes das eleições, em 2 de outubro, encerra-se a propaganda eleitoral. Os debates entre candidatos podem ter início até essa data e serem concluídos até às 7 da manhã do dia 3 de outubro. E no dia 5 de outubro, mais de 100 milhões de eleitores devem ir às urnas no Brasil para eleger o novo presidente, governadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre educação. Os candidatos classificados no processo seletivo regular da Universidade Federal do Oeste do Pará têm até o próximo sábado para se habilitarem na instituição. A habilitação pode ser feita no horário comercial no campus Amazônia, situado no bairro de Fátima, em Santarém. E para obter mais informações, você pode ligar para o telefone 3101-6758. O código do município é 93 ou 93 2101 6758. E vamos falar de saúde. A prática de exercícios físicos é fundamental para manter a qualidade de vida. E entre as diversas modalidades, a musculação é uma das opções mais praticadas. Os benefícios são vários. Os exercícios sempre fizeram parte da vida de Eliette. Até os 35 anos, ela fazia apenas caminhada. Com o passar da idade, intensificou a prática e frequenta a academia 5 vezes na semana, 2 horas por dia. Então, sempre tive essa noção e essa ideia de que o esporte, o exercício físico é o que faz a gente feliz. Porque se a gente não jogar o estresse na academia, a gente joga o estresse em quem não merece. Aí hoje eu já sei que é importante, você não pode parar. Você não pode parar. Enquanto você puder andar, você anda, você exercita e o resultado vem. Um corpo saudável e uma mente saudável. A musculação é o exercício mais comum entre os frequentadores de academias. Também um dos mais simples e benéficos. A musculação ela é uma atividade totalmente funcional que está relacionada a qualquer atividade diária que você vai fazer, certo? As pessoas que trabalham sentadas, as pessoas que trabalham em pé, elas precisam ter uma musculatura do tronco, das pernas, bem fortalecidas. Isso você só consegue através da musculação. Essa é a importância geral, em termos de sociedade, certo? Em termos do século XXI, para a funcionalidade. E outras importâncias, ela previne doenças, ela melhora a circulação sanguínea, ela faz o aumento da massa muscular, ela melhora a resistência, melhora a capacidade coordenativa, melhora a pressão arterial e diminui o risco de inúmeras doenças de articulações, desde o coração a outros tipos de doença também, diabetes, hipertensão. A musculação também melhora a postura, a aparência e a autoestima. A musculação reduz a quantidade de proteínas, carboidratos, gorduras e calorias que consumimos. Estudos internacionais também revelam que, ao melhorar a resistência física, a musculação contribui para que o nosso organismo ingira mais alimentos. Dessa forma, também contribui para que reduza a taxa de açúcar no sangue e, assim, melhore a sensação de saciedade do organismo. Com tantos benefícios, é preciso encontrar tempo para praticar. Quem quer dá. Acontece que muita gente não dá prioridade para si mesmo, o que é um erro, né? Aí quando a pessoa começa a ver que está cometendo esse erro, já às vezes pode ser tarde demais, que não, na verdade não é tarde, sempre dá para adequar, né? Mas é isso, a atividade física sempre tem que ser em primeiro lugar. Nós somos a prioridade para nós mesmos.
É importante saber que o acompanhamento do profissional é indispensável. Primeiramente, para quem está iniciando atividade física, até mesmo para quem é intermediário ou um aluno mais avançado, é nunca deixar de abandonar a orientação do professor. O professor de educação física é um profissional formado, que está totalmente capacitado para orientar a atividade física de acordo com cada objetivo. Objetivo de emagrecimento, objetivo de manutenção da massa, aumento da massa, ele está completamente capacitado. O que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas estão o quê? Procurando informações na internet, procurando informações em revistas, estão muitas das vezes fazendo treinos que não são adequados para cada tipo de pessoa, certo? O treino tem que ser individualizado, de acordo com o biotipo, de acordo com a individualidade biológica da pessoa. E agora nós vamos falar sobre a emissão do registro civil. Nesta sexta-feira, quem precisa emitir o registro de nascimento poderá participar de uma ação do Ministério Público Estadual em Belém. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, a ação acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, no Centro Social Santo Agostinho, da paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, em Belém. Durante a ação, também será possível fazer reconhecimento de paternidade, se houver interessados, na Promotoria da Família. O centro fica localizado na Avenida Cipriano Santos, número 265, próximo ao terminal rodoviário de Belém. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Hoje completa um ano da eleição do Papa Francisco. No dia 13 de março do ano passado, o cardeal Jorge Bergoglio foi eleito à Cátedra de São Pedro após a histórica renúncia ao ministério petrino do Papa Bento XVI. O Papa Francisco, que nesta semana está em retiro espiritual com toda a Cúria Romana, divulgou uma mensagem pelo seu Twitter pedindo orações aos seus mais de 12 milhões de seguidores na rede social. Annuncio vobis Gaudium Magnum, habemus Papam. E voltamos a falar sobre saúde. Manchas brancas na pele podem indicar diversas doenças. Uma delas é o vitiligo. Nesta reportagem, você vai saber que doença é essa, como ela se manifesta e como tratá-la. Manchas muito brancas na pele podem indicar vitiligo, uma doença que não é infecciosa e ainda não possui causa específica. É uma doença que se caracteriza pela presença de manchas, e essas manchas têm uma característica marcante. Elas são brancas, mas muito brancas. No consultório nós temos meios até de verificar isso através de aparelhos especiais. É uma doença cuja causa ainda está assim, um pouco indefinida, mas nós vemos casos, por exemplo, que tem muita relação com a parte emocional, até a relação de a parte emocional e o aparecimento das doenças. Casos existe vitiligo que também se relacionam, por exemplo, com alterações da glândula tireoide, e outros que são familiares. Existiria alguma influência genética? Quer dizer, essas são interrogações. A manifestação desta doença é frequente diante de abalos emocionais, quando ocorre a despigmentação da pele. Uma característica, são manchas que não têm nenhuma manifestação. Não coça, não arde, não dói. E é muito variável a apresentação dessas manchas. Nós temos casos, por exemplo, que a pessoa tem uma lesão, uma mancha apenas. E há casos em que existe o vitiligo, vai se disseminando e pode atingir todo o corpo. Então há esse problema em relação ao vitiligo. Não há complicações na saúde associadas a esta doença. O principal problema é o transtorno psicológico que pode acarretar. Dependendo da localização. Se você tem um vitiligo, por exemplo, localizado no rosto, já imagina uma jovem, um jovem com mancha branca assim, pelo rosto, uma área exposta. Então, alterações psicológicas que essa doença produz, realmente elas existem e a gente precisa combatê-la através da utilização de meios que vão de encontro a todas essas prováveis causas que eu estou comentando aqui rapidamente. É uma doença associada à estética que possui tratamento. Hoje é uma doença que existe algumas substâncias, alguns medicamentos que podem, 1, paralisar o vitiligo, 2, repigmentar a pele atingida. E às vezes ela progride assim muito e você tem alguma dificuldade, mas
No vitiligo não existe aquele negócio que às vezes a gente ouve, porque ele é evolução muito prolongada. Olha, não faz nada porque isso não tem tratamento. Não existe isso em relação ao vitiligo. Precisa, para fazer o tratamento, existem algumas drogas que são utilizadas, meios físicos até, que a gente pode... Há vários meios que você pode conseguir controlar a disseminação do processo, às vezes há casos incontroláveis. Nesta manhã, centenas de pessoas bloquearam o principal acesso de Altamira, no sudoeste do Pará, na PA 415. Integrantes do movimento de pessoas atingidas por barragens e pessoas atingidas pelas cheias do rio Xingu participam do protesto. A interdição impede a passagem à Transamazônica, que dá acesso às obras de Belo Monte. De acordo com o consórcio construtor da hidrelétrica, 44% dos trabalhadores que moram em Altamira não conseguiram chegar ao canteiro de obras. Homens da Polícia Militar estão no local e tentam uma negociação com os manifestantes. O projeto Música e Cinema relembra os tempos do cinema mudo. Com música ao vivo, durante as sessões, o projeto acontecerá todas as terças-feiras no Cine Olímpia, em Belém. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, esta semana aconteceu a primeira sessão do projeto com a exibição do filme Carlitos Repórter, do mestre do cinema mudo Charlie Chaplin. O projeto iniciou no ano passado em homenagem ao aniversário de Belém, com a participação do pianista Paulo José Campos de Melo. A ação é uma parceria entre a Associação dos Críticos de Cinema do Pará, o Instituto Carlos Gomes e a Fundação Cultural do município de Belém. O projeto acontece todas as terças-feiras e o Cinema Olímpia funciona de terça a domingo e as sessões são sempre às 6h30 da tarde. A entrada é franca. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Com cerca de 2.000 habitantes, o distrito de Outeiro fica a 18 quilômetros do centro de Belém. Banhada pelas águas doces da Baía do Guajará, a ilha oferece aos visitantes comodidade e hospitalidade. A 18 quilômetros de Belém, ao lado de Coraci, subindo a ponte, chegamos em Caratateua, mais conhecida como Outeiro. São apenas 45 minutos de viagem e encontramos um verdadeiro paraíso. Praias de águas turvas da Baía do Guajará, paisagem que Dona Joelma adotou como moradia há 2 anos. Eu tô aqui há 2 anos, né? Mas eu gosto muito porque o clima, assim, de tardinha, a gente vem pra cá, tem esse vento gostoso, né? Aí eu gosto muito por causa disso também. As praias são o principal atrativo da ilha e encantam quem vem pela primeira vez. Eu tô achando que aqui é muito bonito, merece que cuidem mais, né? Para que Belém, o pessoal de Belém tenha esse acesso para vir para cá, porque fica melhor, né? Porque às vezes as praias mais distantes, a pessoa gasta mais. Há quem prefira a tranquilidade de uma partida de dominó no final da tarde. A curva da Água Boa é o ponto de encontro desse grupo. O balneário escondido no canto da rua é a opção para os mais reservados. Eu acho que a qualidade de vida da pessoa ela tem que preservar muito, né? Porque trabalhamos durante o dia, devido à recarga da muita energia que te gasta no trabalho, qualquer outra atividade, eu acho que é essencial a pessoa vir para uma praia, relaxar, pensar um pouco na vida, né? E até meditar mesmo. Cerca de 2.000 pessoas moram em Outeiro, mas quando chegam os finais de semana e, sobretudo, as férias escolares de julho, esta população pode aumentar para até 5.000 habitantes. A Praia Grande é um dos locais mais frequentados. É o chamado point para quem procura agitação. Outeiro é diversão para as crianças. Eu gosto muito de Outeiro, eu gosto de tomar meu banho, assim, brincar com meus colegas, pelo menos elas aqui. E um conforto para os moradores. Morar aqui é muito bom, é tranquilo, a caminhada de manhã, pela orla é muito boa, a orla é uma coisa muito bonita, a tranquilidade mesmo de morar aqui.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!